Vocês sabiam, queridos ouvintes, que cada vez que tiram uma selfie, fazem um clique de um momento especial ou tiram uma foto 3x4 para um documento, vocês estão interagindo com a ciência? Vocês conseguem imaginar como as emissões eletromagnéticas de luz passam do mundo real para um filme ou para um arquivo digital? Escuta a ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E o episódio de hoje é sobre a ciência da fotografia. É isso mesmo, Júlio. Nós vamos falar de uma ciência que a gente não domina, mas que a gente vai falar de maneira muito básica. Exatamente. Né? Nós vamos virar aquelas pessoas de Twitter, sabe? Aquela pessoa que lê alguma coisa e vai lá e fala que domina o assunto. Não, mentira. Não, mentira, a gente, porque a gente não é desses. A gente promete que a gente leu, a gente admite logo no começo do episódio, não é a especialidade nem minha, nem da Letícia, apesar da gente gostar de fotografar como todo mundo. Mas a gente, obviamente, foi atrás de fontes científicas, de sites de fotógrafos profissionais, leu um pouco sobre a história da fotografia, mas a gente já avisa, se a gente der alguma canelada aí, podem puxar a nossa orelha, podem mandar mensagem no Twitter, podem mandar e-mail, entrem em contato com a gente, porque a gente garante que o que a gente vai falar veio de alguma fonte. Mas a gente certamente não aprendeu isso na universidade, porque, de fato, acho que não existe fotografia farmacêutica, né? Então. Bom, o básico que a gente vai falar, muita gente às vezes já conhece, porque a gente estuda em física um pouco, né? Assim, fotografia, né? Quando a gente tá lá estudando óptica, a gente fala da fotografia, até para falar também sobre como funciona a nossa visão, que também tem relação com a fotografia. E, enfim, muita gente pode conhecer aí alguns aspectos, e a gente quer trazer um pouco desse tema, que é um tema muito interessante, né? Justamente por causa do dia, né? Que é comemorado da fotografia. E a gente quer trazer esse tema para tentar também estimular que outras pessoas de diferentes áreas possam também trazer seu feedback para o podcast. Afinal, a gente gosta de falar de coisas que não são nossa área de conhecimento, para justamente forçar uma discussão sobre diferentes áreas, né? Eu acho que isso é legal, porque a ciência, ela não é só da área da saúde, embora às vezes a gente tenha muito contato com a ciência da área da saúde, a ciência envolve várias outras áreas. E para começar esse episódio, né, Júlio, a gente, só esclarecendo, a gente vai falar de alguns temas, pensando assim na história da evolução da fotografia, mas é lógico, a gente não vai falar tudo, não é uma aula de fotografia, né, Júlio? Exatamente. A Letícia mencionou, né, que a gente escolheu esse tema por causa do Dia da Fotografia. O Dia Mundial da Fotografia é agora dia 19 de agosto. Então é um dia que os fotógrafos amadores e profissionais celebram a arte da fotografia. Tem algumas competições, então pesquisando aqui na internet a gente encontrou que tem um tema, então eles sugerem que as pessoas compartilhem fotos com aquele tema no dia 19 de agosto. O tema para esse ano é Compreendendo as Nuvens, então qualquer coisa com nuvens, com interpretações de nuvens aí, uma coisa que você se inspire quando sair num dia nublado, pode ser uma boa ideia para compartilhar nesse dia 19 de agosto. E a data foi escolhida porque celebra o dia em que o governo francês comprou a patente para o processo do daguerreótipo. Uma palavra meio difícil de pronunciar. O daguerreótipo, que é um processo de gerar essa fotografia, né? De gerar uma impressão através dessa reação química com a luz. E o mais bacana é que o governo francês comprou a patente e disponibilizou para todo mundo, entendendo que a fotografia tinha que ser aproveitada por todos, né? E se a gente for quebrar a palavra fotografia, né? Fotos vem de luz, né? Então se a gente pensa no fóton, né? Aquela partícula da unidade de luz, e grafos, né, de grafia, de escrever, né? Então é escrever, né, ou desenhar com a luz. Olha só, que bonito.
Olha, que legal, né? Que bonita. E diante disso, a gente vai iniciar falando, por exemplo, de uma coisa que eu acho que muita gente já teve contato na escola, pelo menos na nossa época, a gente tinha contato com essas coisas na escola, eu tive, né? Sobre a câmara escura. A câmara escura, ela foi desenvolvida realmente no século XIX. E foi aí uma invenção que foi precursora da fotografia. Mas também tem relatos de uso de câmara escura desde a antiguidade, pelo filósofo Aristóteles, que usava para fazer observações astronômicas. Mas o que é a câmara escura, né? A câmara escura é uma câmara mesmo, né? Se a gente pensar uma câmara, é uma caixa que tem paredes opacas, e a gente tem um orifício em um dos lados. E na parede que é paralela à parede onde tem esse orifício, a gente vai ter que ter uma superfície que é fotossensível para, então, captar uma imagem, né? O que acontece, então, na câmara escura é a questão do que a gente estuda lá em física. É uma questão física. O princípio da propagação retilínea da luz. E aí, o que a gente tem é que os raios luminosos, eles atingem o objeto, eles vão passar pelo orifício da câmara e eles vão ser projetados ali no anteparo fotossensível, na parede que é paralela ali ao orifício. Só que a projeção produz, né, uma imagem que é a imagem real do objeto, né, da onde teve a emissão ali dos raios luminosos, mais uma imagem invertida desse objeto, né? E a gente, nessas câmaras escuras, o que é interessante é que quanto menor é o orifício, maior a nitidez da imagem que vai ser formada. E porque a gente tem menos influência de outros raios luminosos que vêm de outras direções. E por causa disso, quando você foi aprimorando, quando se teve na história o aprimoramento da câmara escura, eles foram diminuindo o tamanho do orifício para melhorar a nitidez da imagem que é formada. Só que daí, mesmo com isso, o que aconteceu? Você diminuía o orifício e aumentava o escurecimento da imagem. E aí, a câmara escura acabava sendo aí não um método ideal, né, para a captação de imagem. E aí vieram as lentes. O uso de lentes em 1550, pelo físico italiano Girolamo Cardano, que utilizou uma lente biconvexa. Nessa lente biconvexa, a gente tem, então, o que foi levado em consideração para o desenvolvimento dessa lente é que a gente tem a refração do vidro, né? Uma capacidade de refração do vidro. E isso vai fazer com que a gente tenha a convergência dos raios luminosos refletidos no objeto. E com isso, a gente forma uma imagem pequenininha, pontiforme, nítida e mais clara. Então, a partir daí, vamos dizer assim, que se evoluiu um pouco o uso, né, da câmara escura como método de obtenção de imagens. Tem uma câmara escura, Júlio, aqui no Brasil, no Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, tem uma câmara escura exposta que a gente pode conhecer, né? Quem tem curiosidade. Mas a gente consegue produzir na escola, a gente produzia com papelão câmara escura, olha só. É verdade, papelão e alfinete para poder fazer o orifício, só que tinha que ser em local, geralmente do lado de fora, com bastante luz natural, para poder observar a formação da imagem, né? E é interessante que, se a gente pensa, né, no que a Letícia acabou de descrever, essa câmara escura ela servia originalmente para projetar uma imagem, mas não necessariamente para fixar essa imagem, né? Então eles usavam muitas vezes para poder tracejar desenhos, para poder utilizar, né, como algum tipo de fixação ali de uma estrutura, né, de uma imagem e tudo mais, mas à mão, né, tracejando e desenhando. E daí surgem alguns aparelhos, né, alguns instrumentos para poder fixar essa imagem, para que essa imagem de fato, né, não precisasse dessa intervenção humana de tracejar por cima. E uma dessas formas é o daguerreótipo, que a gente mencionou, que foi desenvolvido em 1837 por Louis-Jacques Mandé Daguerre,
então por isso que chama daguerreótipo, e que foi apresentado 2 anos depois, justamente quando o governo francês adquiriu a patente e considerou o instrumento como algo de domínio público. E é interessante porque aí começa a entrar uma outra parte da ciência, né? Porque até agora a gente falou da ótica, né? A gente falou dos raios ali formando a imagem invertida, passando por um orifício, mas o grande salto, né, do surgimento do daguerreótipo é que o inventor percebeu que se ele tivesse uma placa de prata sensibilizada com vapor de iodo, né, ele conseguiria formar o iodeto de prata sobre essa placa. Expondo essa placa com o iodeto de prata à luz por meio de uma câmara escura, né, porque obviamente ele não queria tirar e expor a luz num ambiente com muita luminosidade, porque o iodeto de prata ele é muito fotossensível, então iria reagir sem nenhum tipo de organização. Ele expunha essa placa por meio de uma câmara escura. Justamente porque, com aquele pequeno orifício, só um pouquinho de luz iria passar, que iria formar uma imagem bem nítida, etc. Só que para expor essa placa, precisava de 25 minutos. Então tinha que ser uma imagem, não tinha como tirar foto, por exemplo, de um gol de Copa do Mundo, né? Que é algo com grande movimentação, geralmente servia para paisagens, para coisas assim muito mais estáticas, né? E daí o que acontecia é o contato com a luz transformava esses cristais de iodeto de prata, que são muito fotossensíveis, em prata metálica, né? Então aquela prata que a gente conhece com aquela coloração brilhante, prateada, obviamente, que forma uma imagem latente, e daí eles usavam um processo de revelação, né, com utilização de vapor de mercúrio, com hipossulfito de sódio, então basicamente garantindo que aquela sensibilização de prata na placa fosse mantida e assim permanecesse para não desaparecer, e daí a imagem ficava captada nessa placa. Obviamente, né, que a placa dessa forma não gerava um negativo, então a gente não conseguia tirar cópia, não conseguia imprimir, entre aspas, várias cópias da mesma imagem. Para cada imagem, você tinha que expor novamente dentro de uma câmara escura, por esse período bastante grande, né, de 25 minutos, até gerar a imagem, e você não conseguia tirar nada mais, né, reproduzir nada mais além disso, mas formava imagens muito nítidas, né? Então, se vocês procurarem aí daguerreótipo na internet, em sites de imagens, de museus, tem um da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos que tem uma foto bastante nítida, com ótima qualidade, mas obviamente em preto e branco, né? E com aqueles tons bem prateados, bem acinzentados que a gente associa com a prata. É típico daquelas imagens de quadro de casa de vó, imagens muito antigas, né? Parece mais aquilo. E, assim, a minha avó tem uma foto guardada que é de quando ela era criancinha, mas bem pequenininha, que agora me chama atenção, depois que eu estudei, né, sobre isso, para gravar esse episódio, me chama a atenção de que provavelmente é esse tipo de imagem obtida com daguerreótipo, né? Porque é uma placa, assim, que ela tem, sabe? E aí eu fiquei assim, olha só a foto lá da minha avó, que é tão bonita, porque é toda a família dela junto, uma das poucas fotos que tem, né? Porque a gente que é pobre, a família não tinha muito dinheiro para ficar tirando foto antigamente. E a minha avó, a foto lá que a minha avó tem, é engraçado que, assim, tem metade dos irmãos dela, eu acho, estão tudo com conjuntivite na foto. Olha só. E aí eu acho que era o dia que o fotógrafo ia, então não tinha jeito, tiveram que fazer a foto naquele dia. Aí tá todas as crianças com os olhinhos pequenos, e eu falei, vó, mas por que tá todo mundo assim? Ela, eles estavam com conjuntivite. Eu falei, mas tiraram foto mesmo. Mas não tinha jeito, era o dia que o fotógrafo ia. Veja só que louco. Mas assim, depois do daguerreótipo, nossa, que nome, que trava-língua,
a gente foi evoluindo, né, Júlio? Porque a fotografia hoje é muito diferente do que era antigamente. Apesar de a gente ter essas lembranças aí, e isso é legal, porque conta a história, depois a gente teve a evolução lá para o filme fotográfico, ou a película fotográfica. A gente chama de filme, né? Quem é da nossa época, né, Júlio, sabe que quer usar uma máquina fotográfica com filme. Tem que colocar, tem que girar ali aquela rodinha para poder encaixar direito o filme, guardar, porque só tinha 36 poses, né? Exato. Não pode tirar. Minha mãe falava, não podemos tirar foto de tudo, gente. Senão vai acabar o filme. Aí nós não vamos tirar foto. Não tinha essa de, eu pisquei na hora da foto. Azar. Vai revelar com a foto piscada, porque só tem 36 poses. Mas eram as fotos mais divertidas, porque a gente não ficava se analisando na foto e saía cada coisa meio absurda. Às vezes a gente descobria pessoas, terceiros que apareciam na foto que a gente nem tava vendo na hora, dependendo do lugar. Enfim, esse filme, ele é uma película, né, que tem uma base plástica e que geralmente é formado por triacetato de celulose. E essa película transparente que forma o filme, ela é a película que tem um depósito de emulsão fotográfica. Uma emulsão que é formada por uma gelatina com cristais de sais de prata, que são sensíveis à luz. E é por causa disso que no filme, nessa película, a gente tem a formação da imagem. É o princípio dessa sensibilidade dos sais de prata à luz, que vai, então, formar essa imagem no filme. E os filmes, eles têm lá uma classificação por sensibilidade, temos diferentes tipos de filmes, tem ISO 32 a ISO 64, que são mais para lugares que tem muita luz, tem os ISO 100 a ISO 400, que são os mais populares, que é de maneira geral, né, é usado para vários tipos de fotografias. Tem os de alta sensibilidade, que são ISO 800 a ISO 3200, que são um filme que é ideal para trabalho com pouca luz, né? Isso quem trabalha com fotografia, e tem muitos que ainda trabalham com filmes, porque também tem uma questão aí de arte, né? A fotografia não é só captar uma imagem, a fotografia também, ela tá atrelada à arte. Mas é importante a gente falar de uma coisa que os jovens não sabem o que é, por falar em filme, que são os negativos. A partir desse filme, a gente tem o negativo. E você, jovem, você pode procurar aí na tua família, na caixinha de foto, porque pelo menos na casa da minha mãe ainda tem caixinha de foto lá guardada, e tem muitos negativos lá guardados dos filmes que foram usados para revelar as fotos. Alguns eu acho que nem foram revelados. Os negativos são essas películas com as fotografias em negativo, né? Ou seja, a gente tem nessa fotografia as cores meio invertidas, a imagem onde a imagem é escura, onde o objeto é claro, né? E a imagem é clara, onde o objeto é escuro. É uma inversão do objeto que foi fotografado, né? Daquilo que foi fotografado. E essa imagem do negativo é o que a gente usa para fazer a revelação ou as impressões das imagens que foram captadas por meio de fotografia com filme. E o que é interessante dos negativos é que você pode, na verdade, trabalhar a intensidade de cor do negativo na revelação. Hoje em dia, a gente consegue usar o negativo e a partir dos meios digitais, a gente consegue fazer aparências diferentes, trabalhar na fotografia. E por causa disso, que acho que tem fotógrafos que usam muito da arte ali, da fotografia, e buscam também ainda utilizar os filmes plásticos com os negativos também, que podem ser, vamos dizer assim, manipulados de alguma forma pela sua arte, né? Então, a gente tem essas folhas transparentes, que são os negativos, mas a partir desses negativos a gente obtém, então, a fotografia impressa, a impressão. E isso foi usado por muito tempo, anos 90,
é só fotografia assim, praticamente, que a gente tinha, né, Júlio? Eu cresci fazendo fotografia assim, indo pra excursão e tirando foto de um monte de coisa, minha mãe falando, não esquece que só tem 24 poses, viu? Você não tira foto de tudo, mas mesmo assim fui lá e tirava foto de uma máquina de escrever no museu, tirava foto, só coisa assim. Pois é, para quem nunca viu, perguntem aí para sua família, que certamente outras pessoas da nossa geração, da nossa idade, tiveram que lidar com o negativo. Justamente essa interação, né, da luz com esse filme, né, com essa gelatina, com os cristais, permite que a gente então gere esse negativo, que chama negativo porque onde a imagem teria mais luz no mundo real, ela fica mais escura, né? Então tem essa relação. Mas, obviamente, a gente tem que ter filmes específicos para processos específicos. Então, um filme preto e branco vai reagir para gerar um negativo também, que pode ser replicado depois e revelado, né, por um processo que daí é um pouco mais complexo, mas que envolve aí também reações químicas, para poder gerar uma foto, se for um filme em preto e branco, uma foto em preto e branco, se for um filme colorido, uma foto colorida. E daí a gente chega, né, quando a gente pensa na questão dos processos de adicionar cor em foto. Se a gente olha fotos bem antigas, né, fotos ali da metade do século XIX, até algumas fotos de criança de algumas pessoas que nasceram no início do século XX, a gente vê que são fotos coloridas, mas que tem quase um aspecto de desenho, né? Isso é por quê? Porque existia uma profissão, né? Os profissionais da fotografia, alguns deles tinham a profissão de coloristas. A função deles era pintar esses retratos em preto e branco, adicionando cor, né? Então, quando a gente vê aquela aparência, às vezes até de meio de boneco, meio engessada, com cores que não tem muita nuance de sombra e tudo mais, provavelmente são fotos que foram coloridas à mão, né? Hoje em dia existe um processo muito similar, que talvez vocês já tenham visto, de colorização de fotos antigas, fotos da época da guerra, da Primeira Guerra, coisa assim, que é feita por computador. Mas é o mesmo processo, né? Você escolhe uma área, escolhe uma cor que você acredita que seja a adequada e você preenche aquela cor. Antes era manual, agora é feito de forma digital, mas da mesma forma é bem similar, né? E fica notável, não tem a mesma aparência real do que teria uma foto colorida. Mas é interessante que quando a gente pensa na questão da cor, né, da gente ter a fotografia colorida, primeiro a gente precisava que a ciência entendesse como que a luz funcionava, né? E é interessante que volta muito antes de como do momento em que a fotografia foi inventada, o processo fotográfico foi inventado, né? Porque a gente pensa primeiro nos experimentos do Sir Isaac Newton, né? Usando um prisma para separar a luz do sol, para mostrar que era uma combinação, né, de um espectro ali de cores dentro do espectro de cores visíveis. E daí, depois de 200 anos, lá por 1860, um jovem físico escocês, James Clerk Maxwell, talvez vocês reconheçam o nome dele, porque ele que dá o nome para as equações da eletromagnética, né, as equações que juntaram aí o mundo, né, da eletricidade e do magnetismo. Ele conduziu alguns experimentos que mostraram que todas as cores podem ser feitas através de uma mistura de vermelho, verde e azul, né, que são as cores primárias do espectro visível de luz, né? E ele conseguiu fazer uma imagem colorida real fazendo uma fotografia, fazendo 3 vezes uma fotografia usando filtros. Então, usando um filtro vermelho, usando um filtro verde, usando um filtro azul, e depois projetando numa tela com os respectivos filtros para poder gerar, né, a interação de cor entre esses 3. E daí forma realmente uma fotografia colorida, né?
E é interessante que tem outros grandes cientistas envolvidos nisso também, né? Que depois que eles entenderam essa teoria básica, foi necessário descobrir uma forma de usar essa teoria de forma que pudesse ser aplicada para fotografia, né? Então, o Gabriel Lippmann, que era um professor de física da Sorbonne, ele demonstrou um processo, né, o fenômeno de interferência de luz, que é basicamente aquela interação que as ondas eletromagnéticas de luz visível tem, por exemplo, na superfície de bolha de sabão, que forma aquelas cores brilhantes, né, aquele brilho quase de arco-íris que a gente vê em volta de bolha de sabão. E usando esse processo, usando o conhecimento básico dessa interferência de luz, ele gerou um processo, né, ele conseguiu desenvolver um processo, que até chegou a ser vendido comercialmente no começo do século XX, e ele ganhou um prêmio Nobel em 1908. Então, a gente tem fotografia envolvida em prêmio Nobel, a gente sempre menciona aqui, né, a importância do prêmio. Da ciência, né? Mostrando, né? Olha, é ciência. Exatamente. E é interessante que a gente vê que justamente você tem que ter um conhecimento muito profundo, né, de como funciona a luz, como funciona a interação entre as cores e tudo mais, para poder gerar essa imagem colorida. Então, Júlio, e com o passar do tempo a gente foi tendo uma evolução nisso, né? E a gente tem um sistema que foi desenvolvido depois por um fotógrafo e inventor americano, o Frederick Ives, que desenvolveu um sistema baseado em 3 negativos de separação de cores obtidos por meio de filtros coloridos. A partir desses negativos, então, foram feitas as transferências positivas que foram colocadas num visualizador especial chamado Chromoscope. Esses espelhos no Chromoscope sobrepuseram então as imagens nas 3 transparências e um segundo conjunto de filtros restaurou as cores. Os cromogramas, como eram conhecidas essas imagens exultantes do Chromoscope, eram eficazes, mas eles eram caros e o sistema então acabou sendo complexo demais para ser bem sucedido. E por isso que a gente teve que, necessitamos, então, de uma evolução maior, né, na fotografia, para que se tivesse um sistema que fosse acessível, né, e também menos complexo. E aí, lógico, a fotografia foi evoluindo com o decorrer do tempo para a gente ter cor, porque as pessoas ficavam muito indignadas, né, mesmo com as imagens tendo lá a imagem, olha que legal, tem uma imagem mesmo, só que, né, a cor faz toda a diferença. Hoje em dia a gente usa filtro preto e branco, porque a gente gosta disso, mas a ideia de ter cor torna, vamos dizer assim, um momento mais vivido ali, que foi fotografado, muito mais real. E por causa disso, então, foi se evoluindo a fotografia a partir daí. E aí a gente tem uma segunda etapa, né, Júlio? Sim. Quando a gente pensa, né, nessa ideia de tirar fotos, de gerar negativos, de gerar imagens utilizando filtros, para a gente poder visualizar essas imagens, a gente precisava usar os filtros de novo. E até chegaram a tentar fazer imagens com os 3 filtros, né, das 3 cores, num filtro só, mas as imagens não ficavam de muito boa qualidade. Até que aparece o autocromo. E o autocromo ele foi inventado por 2 irmãos franceses, Auguste e Louis Lumière, que não são o candelabro do A Bela e a Fera, eles são as pessoas que inventaram o cinematógrafo. Então, se a gente pensa, né, no cinema, em fazer filmes, em fazer imagens em movimento, é uma série de fotografias, né, numa sequência rápida. Eles tinham inventado, né, esse processo de fazer essas imagens ainda em preto e branco em movimento, mas eles também conseguiram inventar um processo que foi disponibilizado, que foi apresentado em 1904 e disponibilizado em 1907, que juntava justamente essa capacidade de filtrar as diferentes cores,
mas de sensibilizar uma placa, sensibilizar um filme para gerar essas imagens coloridas, né? Era um processo bastante complexo, então basicamente o que eles faziam era usar amido de batata, olha só que interessante. E eles pulverizavam esse amido de batata e filtravam, não, peneiravam até ter grãozinhos de 10 a 15 microns de diâmetro. E daí, esses grãos microscópicos, eles recebiam uma coloração, né? Vermelha, verde ou azul, violeta. E era misturado, né? Era passado sobre uma placa de vidro e passava um verniz para poder grudar, né? Para gerar essa aderência. Daí eles jogavam pó de carvão por cima dessa placa para poder bloquear qualquer buraquinho entre esses grãos de amido. E daí eles usavam um rolo para poder garantir que a placa ficasse reta, para poder espalhar melhor esses grãos, para poder, né, de certa forma, proteger aquele processo que eles estavam fazendo. E daí eles ainda passavam outro verniz em cima para deixar a prova de umidade, né? Porque obviamente a umidade com amido iria estragar todo o processo. Então, basicamente, o que acontecia era que a placa final era como se fosse um filtro de 3 cores. Porque como tinha esses microgrãos de amido, esses grãos eram tão pequenininhos, mas tão pequenininhos que eles efetivamente funcionavam como um filtro colorido. E daí, esse filtro, né, microscópico ali, quando passava a luz, atingia essa placa de vidro que estava por trás, e daí, obviamente, essa placa era reativa à luz. Então, espaços microscópicos ali de distância entre os grãos de cores diferentes geravam cores diferentes nessa placa. Então, é interessante que eles conseguiram gerar esse tipo de autocromo que não precisava necessariamente de nenhum aparato especial. Então, se você já tivesse uma câmera que funcionava com outras placas, você podia usar, mas era problemático porque, obviamente, a gente falou, né, do daguerreótipo, que você precisava de quase meia hora para poder fazer a exposição. Eles já tinham melhorado essa questão da acessibilidade das placas preto e branco. Mas as placas de autocromo você precisava de pelo menos 1 segundo, né, em um lugar bem iluminado, à luz do sol. Em alguns casos, em situações que você estivesse dentro de um local fechado, às vezes você precisava de até 30 segundos que a pessoa tinha que ficar lá paradinha sem se mexer, porque justamente por esse processo de filtrar a luz e tudo mais, acabava demorando um pouco mais para poder sensibilizar a placa que estava atrás. Mas, de qualquer forma, a imagem que era gerada era uma imagem colorida, né? Que era o que todo mundo queria, exatamente, né, naquele momento. Então, atendia, né, com a tecnologia disponível na época, o que as pessoas buscavam. Se vocês procurarem, né, fotos de autocromo na internet, vocês vão ver que as fotos, às vezes, elas não apresentam uma nitidez muito boa. Elas apresentam alguns pontos que têm bastante cor e outros pontos que têm menos, justamente por conta dessa distribuição que, né, eles tentavam fazer a distribuição dos grânulos de uma forma organizada, mas às vezes acontecia de você ter muitos grânulos, sei lá, da cor vermelha num ponto e muito pouco numa outra, então às vezes as cores não eram tão bem distribuídas, mas de qualquer forma, né, ainda atendia o que o público queria. E em 1913, né, a fábrica dos irmãos Lumière em Lyon estava produzindo 6.000 placas de autocromo por dia, né? Então vocês imaginam, nossa, não era uma coisa que nem hoje em dia, né, que a gente tira, sei lá, 30 fotos do gato num dia só. Naquela época, para tirar uma foto era uma coisa bem mais, né, um momento especial. Imagina, então vocês imaginam 6.000 por dia. Se fosse desse jeito, a gente não ia ter um monte de foto de bichinho no celular, não ia ter tanta foto inútil que eu tenho no meu celular, pelo amor de Deus. Exatamente. Pois é, mas assim, a gente tá contando aí os detalhes, mas aí a gente vai falar aí da evolução da fotografia, né, Júlio? Porque isso aí não é o que a gente tem hoje, né? A gente já mudou bastante, a gente foi evoluindo.
E lógico, essa evolução é importante mas a gente sabe que também toda essa história, toda a ciência por trás da fotografia permitiu com que a gente tivesse registros históricos importantes e permitiu com que a gente conhecesse mais a ciência da fotografia, e isso é bem importante até porque a ciência é uma continuidade, a gente vai conhecendo conforme a gente vai estudando. E hoje, Júlio, como que a gente pode dizer, assim, de maneira resumida, falando essa evolução para o que a gente tem hoje? Como que seria? Bom, a gente passou dessa época de gerar as fotos por uma somatória das cores, né, ou geração aditiva de cores, como chamam, para uma época em que se faziam as cores com subtração de cores. Então, não vou entrar aqui muito nos detalhes, mas os filmes mais comuns que a gente usou, né, nos anos 90, eles usavam esse processo, que basicamente são 3 camadas, uma emulsão com 3 camadas, cada camada sensível a uma cor, uma específica cor, e daí não precisa tanto dos filtros, você não precisa de tanta luminosidade, então você consegue gerar uma foto colorida com muito mais qualidade. Mas hoje em dia, obviamente, a gente usa muito mais a fotografia digital, né? E se a gente for pensar, na verdade, a fotografia digital ela não tem tanta diferença da fotografia tradicional, porque a gente ainda tem um conjunto de lentes, a gente ainda tem um ponto onde tem que passar a imagem para poder gerar, para poder sensibilizar alguma coisa, né? Não mais um filme, não mais uma placa, não mais uma emulsão, mas uma série de fotossensores, né? Uma série de sensores de imagem que conseguem captar a luz, né? Que conseguem capturar essa informação luminosa e gerar essa informação de forma digital. Então, transformar em informação por uma série de algoritmos ali. E é por isso que, por exemplo, na câmera digital, a gente muitas vezes consegue ver no visor o que a gente está observando na lente, né? A gente, para tirar uma foto com uma câmera tradicional, você geralmente tem que olhar ali né? Tem um espaço específico para você colocar seu olho, para você fazer o foco e tudo mais. Com a câmera digital, você consegue ver na tela. E daí a gente entra numa questão, que é a questão do número de pixels, né? Que vocês já devem ter visto em celulares, em fotos, né? Enfim, em qualquer mecanismo utilizado para poder fazer imagem, tem essa definição, né, de quantos megapixels tem a imagem que você vai gerar. E no caso das imagens geradas por câmeras digitais, é cada um dos pequenos quadradinhos que formam uma imagem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma câmera tem, 12 megapixels, quer dizer que é 1 milhão de pixels. Então, se tem 12 megapixels, são 12 milhões de pixels para formar uma imagem em comparação com outras, né? Então, por exemplo, uma câmera que tenha menos megapixels, 6 megapixels, vai ter 6 milhões de pixels para formar a imagem, né? Em comparação com uma de 12 megapixels. Se a gente lembrar de antigamente, né, Júlio? Assim, a primeira câmera digital que a minha mãe comprou, que eu lembro, era muito ruim. Ficava tudo granulado, né? Exato. Era, assim, péssimo. Mas a gente achava o máximo mesmo assim. Pois é, a gente, obviamente, até para projeção de imagem hoje em dia, a gente tem algoritmos para não deixar com aquele aspecto que parece quase bordado em tapete, né? Que fica aquele quadradinho definido. Então a gente tem algoritmos para deixar a linha um pouco mais suave, né? Menos quadrada, um pouco mais com curva. Mas obviamente a gente agora, como tem acesso a esses sensores muito mais com alta definição, né, com um número de megapixels muito maior, não é mais um problema. Mas se a gente pega as primeiras imagens digitais, elas não eram de grande qualidade. Inclusive, isso cria um certo problema para quem gosta de cinema,
quando a gente fala, eu, por exemplo, gosto muito de Star Wars, né? Sou apaixonado pelo... O Pedro também aqui em casa. pela série. E episódio 1, que saiu em 1999, A Ameaça Fantasma, que eu não vou falar mal de Ameaça Fantasma. Se vocês quiserem falar mal de Ameaça Fantasma, me procurem no Twitter que eu vou defender o filme. Mas foi gravada com câmeras digitais. E eles passaram agora por um processo de remasterização para poder relançar em 4K, em Blu-ray, né, pela 18ª vez. E algumas das críticas, né, a esse lançamento falavam justamente da diferença de qualidade do filme original de 1977 e desse filme, o episódio 1 de 1999. Por quê? O episódio 1 foi gerado com uma câmera digital, que tem a limitação de pixels, enquanto que o filme original de 1977 foi gerado em negativo, né? Foi gerado com uma câmera tradicional. Uhum. Então, você conseguir escanear o filme, você só precisa aumentar a imagem, né? Você tem lá o filme, você consegue escanear em maior qualidade, você consegue gerar imagens de melhor qualidade, porque é simples interação com a luz. Então, você não tem essa limitação do número de quadradinhos para gerar a imagem. Agora, quando você gera em digital, você automaticamente tem uma certa perda, porque você não está fazendo essa conversão para o meio físico, né? É óbvio Sim. que hoje em dia, com as câmeras que já são nativamente 4K, elas já geram imagens potencialmente com uma qualidade melhor, pela qualidade de captação de imagem, etc., do que seria uma imagem de filme. Mas como em 1999 a gravação digital de filmes ainda era uma coisa razoavelmente nova, salvo engano, o episódio 2, que saiu em 2002, se eu não me engano, 2001, 2002, ele é o primeiro filme que foi inteiramente filmado com câmeras digitais. Então a gente imagina, em 1999 algumas cenas foram filmadas com essas câmeras digitais e em 2002 foi o primeiro filme que foi completamente filmado de forma digital. Então, isso faz 20 anos, né? Então, a gente, obviamente, melhorou muito. A gente tem aí capacidade de fazer com uma qualidade muito melhor, né? Mas, ainda assim, a gente tem essas limitações. Então, por isso que, às vezes, a gente vê filmes dos anos 60, 70, que tem uma qualidade, quando convertidos para 4K, porque eles foram lá nos negativos originais, muito melhor, né? Procurei aqui e, de fato, foi em junho de 2000, o episódio 2 começou a fazer a fotografia principal usando uma câmera da Sony, que era uma câmera de alta definição, totalmente digital, com 24 frames por segundo. É isso aí. Então, a evolução, né? Dá pra ver a evolução dá pra ver, pra quem é fã de Star Wars, consegue ver bem essa evolução mesmo. Bom, assim, Júlio, a Lindinha já chegou aqui, a cachorrinha, avisando que meu vizinho, minha vizinha, que estão fazendo obra, tem que começar de novo a fazer a obra que eles pausaram para você, ouvinte, ter um episódio sobre fotografia. Agradecemos os vizinhos da Letícia pela gentileza, mas isso quer dizer que provavelmente a gente tem que parar de gravar daqui a pouquinho. Bom, a gente então tá fechando essa gravação. Eu acho muito legal que nesse episódio a gente conseguiu falar um pouco de tudo, incluindo a história. Acho que deu para ter uma noção muito boa. E a gente espera que os fotógrafos e cientistas que estudam um pouco essa arte da fotografia também, que também é uma ciência, que também possam interagir, falar pra gente. Se quiser um dia vir falar sobre mais alguma coisa específica, área de estudo, área de especialização, tá aberto, o microfone do Escuta Ciência tá aberto. É só se convidar, a gente aceita que as pessoas se convidem, sim. Isso aí. E a gente chama. Mas eu acho que ficou um episódio bem legal aí pra gente falar um pouco desse tema tão interessante, né, Júlio? Agora a próxima vez que vocês pegarem o celular no bolso para tirar uma selfie, lembrem o que a gente falou aqui, deem uma pesquisada, vejam se vocês encontram, essas imagens que a gente mencionou, do daguerreótipo, as imagens feitas com os filtros, porque é muito bacana, né, a gente até observar como o registro da história, o registro visual da história mudou, né, que hoje em dia a gente é tão fácil, tão simples, a gente tirar o celular do bolso, tirar uma foto e registrar, mas isso antes era um processo
super complicado, super demorado, razoavelmente caro, não era todo mundo que conseguia ter uma foto, e que hoje em dia a gente tem na palma das nossas mãos. No mesmo aparelho que vocês provavelmente escutam ou escuta ciência, vocês conseguem tirar 300 fotos de uma árvore sem se preocupar com 36 poses no filme. Verdade, só tem que ter espaço no celular. Esse é outro problema. É outro problema, isso aí fica para outro episódio. Bom, ouvinte, então a gente espera que você tenha gostado e passe lá seu feedback sobre o episódio, compartilhe o episódio e escuta a ciência. É isso aí. Gostou? Compartilha, tira a foto ouvindo o Escuta a Ciência e manda pra gente para comemorar o Dia Internacional da Fotografia. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.